Quando a gente fala de discipulado, a gente vai lembrar da grande comissão. Não é a grande omissão, é a grande comissão, amém, queridos? Né? Aqui, infelizmente, às vezes a igreja ela está se deparando aí com uma grande omissão, né? Então, que a gente seja realmente posicionado aí aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos chamado, tem nos direcionado, tá bom, queridos? Vamos abrir aí Mateus capítulo 28. Mateus 28, 19 e 20 vai nos dizer assim, olha: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? É o chamado do Senhor Jesus Cristo para o cumprir do propósito do estabelecer da igreja, tá, amados? Uma igreja que não promove o discipulado, está na contramão do chamado do Senhor Jesus Cristo, tá? E esse ano nós vamos aí trabalhar forte essa relação do discipulado, né? Iniciando um novo tempo, conforme Deus tem ministrado ao nosso coração. Esse ano vai ser o ano da iniciativa, amém? Então, quer dizer, nós vamos aí tomar outros rumos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tá? A ordem é do imperativo, tá? Jesus, o texto nosso que nós temos portanto, ide, mas o imperativo no original é tendo ido, tá? Tendo ido fazer discípulos, tá bom? O original ele vai nos levar a esse entendimento. Ou seja, aonde nós vamos, aonde estivermos passando, vamos gerar discípulos. Então a igreja precisa gerar discípulo, amém? Você precisa gerar discípulo, amém? Põe a mão na tua cabeça aí e declara isso. Eu preciso gerar discípulos. Tá? Nós somos chamados. E outra coisa, o texto fala discípulos. Discípulos é plural, tá? Um só não dá, tem que ser pelo menos dois. Tá bom? Tá? Pelo menos 2 discípulos, cada um aqui precisa começar a trabalhar para estar gerando aí em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto fala de nações. Então, aonde a gente tiver, aonde você tiver, gere discípulo, tá bom? E você vai estar gerando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não é no nosso nome. Nós vamos, em nome deles, fazer essa obra, tá? E aí o chamado do discipulado é para ensinar as pessoas a guardar todos os mandamentos do Senhor, ou seja, os princípios que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, chamar também, tá, queridos, para que as pessoas produzam isso na vida de outras pessoas. O discipulado é isso. Eu vou produzir a vida do Senhor Jesus Cristo nas outras pessoas. É isso que eu quero fazer aqui. Eu quero, através daquilo que o Senhor tem me dado, ser instrumento para produzir na vida da igreja, na vida dos irmãos, tá? A vida de Cristo. Tá ok? Amém? Então a gente precisa entender essa ênfase do discipulado. O discipulado não é uma escola a qual a gente vai viver como a escola secular. Não, o discipulado ele é um princípio de ensinamento a qual nós vamos viver para toda a eternidade, porque estamos nos preparando para entrar na Jerusalém Celestial. Tá, queridos? Amém? A escola secular você prepara para um futuro de trabalho. Nessa escola, a qual o maior professor é o Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo preparados para a eternidade com Deus. Amém, queridos? Tá? Isso é importante a gente saber. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto para mim que é muito base, tá, irmãos? Quem me conhece já sabe muito, porque às vezes eu toco muito nesse texto. É um texto muito forte para mim, a qual a gente precisa ter entendimento, tá? A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, precisa ser um só. Anota aí, o corpo de Cristo precisa ser um só, tá bom? Então, a lição de hoje vai falar sobre o ministério de ser um, ou um mistério de ser um, amém? A lição de hoje vai falar isso, o mistério de ser um. Nós somos um. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui 4 pessoas na tela da televisão, amém, queridos? Tá? Mas somos um, tá? Nós somos um
no Senhor Jesus Cristo, tá? Então, quando a gente entende que somos um, existe então a unidade e poder no corpo de Cristo. Tá? Quando você ouve falar do names, do poder do Senhor sendo derramado sobre nossas vidas, esse poder é por conta da unidade do corpo, tá, querido? O Senhor não vai derramar poder sobre nossas vidas se não tiver unidade do corpo. Tá? Deus não vai derramar para um indivíduo. Porque os dons que Deus derrama, que Jesus dá, que o Espírito Santo concede, é para edificação do corpo, não é para um indivíduo. Então, por isso que nós temos que se tornar o quê? Um corpo, ou seja, uma só igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. É estarmos ligados nesse propósito, amém? Então, quando a gente fala de discipulado, a gente vai falar e vai apontar justamente porque o discipulado é o estabelecimento de um padrão de vida. Anota aí, você quer anotar? Anota aí. O discipulado, ele aponta para um padrão de vida, tá? E é um padrão de vida que deve ser refletido no mundo. Tá, querido? Esse padrão de vida que eu tenho deve refletir no mundo, ou seja, o mundo precisa enxergar esse padrão de vida que eu tenho. As pessoas que estão à minha volta precisam enxergar esse padrão de vida que eu tenho. As pessoas precisam ver um padrão diferente do mundo na tua vida. E o discipulado tem esse foco, produzir esse padrão, vamos falar assim, diferenciado, amém? Fala assim, eu tenho um padrão diferenciado do mundo, amém, queridos? Tá? Ele tem esse propósito, produzir esse padrão diferenciado, amém? Agora, o que o que esse padrão diferenciado é? É o que? Essa unidade com Cristo, ou unidade em Cristo, tá? Porque Jesus, ele é o modelo perfeito desse padrão. Então, o discipulado, ele precisa ser levado a cabo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer discipulado que tira Cristo do centro não é um discipulado cristão, tá, irmãos? Tá bom? Guarda isso. Qualquer discipulado onde tira Cristo do centro, pula fora, porque não tem nada a ver com o discipulado cristão. Porque Cristo é o centro da vida, do corpo, né? Cristo, ele é o cabeça, eu falo centro, né? Porque ele é o principal, tá, queridos? Amém? Então, é importante a gente estabelecer isso, porque ele é como padrão, um padrão que vai explicar comunhão, relacionamento, amor. Através de Cristo a gente vai aprender tudo isso, amém, queridos, tá? Deu para entender? Dá um joinha aí para mim, se está todo mundo entendendo isso, já começou a confundir a cabeça, amém? Então, vamos lá. Quem esteve no nosso último encontro, nós estudamos sobre o poder do discípulo, tá, querido? Enfatizando o quê? Que o poder, ele reside em cada membro do corpo de Cristo. Quem lembra lá, né? Acho que a Fernanda deve ter pego, acho que os outros irmãos não pegaram, que eu ministrei sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, tá, irmãos? Existe diferença aí, então que você possa aí tá buscando aí, amém, esse conhecimento, porque existe diferença de dons espirituais e dons ministeriais. Mas tudo isso diz respeito ao quê? Ao corpo de Cristo, tá? Então, o poder reside em mim, reside em você, está em mim, está em você, mas desde que eu e você sejamos o corpo de Cristo. Fala assim, está ligado, tá? Está ligado, tá, querido? É ser um, amém, querido? Tá? Ser um no corpo. Ser um no corpo é fundamental para que Cristo reine, ou para reinar com Cristo. Tá, querido? Então a gente precisa entender assim. Então, o dom que há no missionário Eduardo, ele precisa estar ligado ao dom que a Fernanda tem. Amém? E o dom que a Fernanda tem precisa estar ligado com o dom do Richard. Todos os nossos dons precisam estar ligados aqui. É bem como nós estamos ligados aqui junto, aqui nessa telinha, todo mundo junto. Os dons precisam estar ligados, tá, amados? Amém? E só está ligado se houver ligação no corpo. Tá, querido? Então, bom, põe aí um sinal de alerta aí. Quando alguém se diz ter dons espirituais, mas não está ligado ao corpo, cuidado, tá?
Toma cuidado. Porque os dons espirituais, os dons ministeriais precisam ser, eles são dados para quem está ligado ao corpo. Tá bom, querido? Então, diante aí, né, desse pequeno momento. Pastor, repete novamente aí. Repete novamente aí. O que você quer? Quando alguém está ligado. Quando alguém se diz ter dons espirituais, mas não está ligado ao corpo, cuidado, tá? Toma cuidado. Porque os dons espirituais, os dons ministeriais precisam ser, eles são dados para quem está ligado ao corpo. Quando alguém está ligado ao corpo, tá? O Senhor vai derramar os dons, tá, queridos? Também, que são os dons espirituais e os dons ministeriais, eles são fundamental, né, para quem reina com Cristo, tá bom? Tá? E para o agir do poder do Senhor para que a gente tenha vitória. Mais ou menos isso, que tem coisa que eu vou falar que eu não vou lembrar. Tem coisa que não está no script. Deu para pegar, Richard? Tá? Amém? Depois eu vou tentar preparar um PDFzinho para vocês aí, para poder vocês terem aí essa lição. Amém, querido? Bom, diante aí dessa pequena introdução, amados, a pergunta que fica é assim, o que significa ser um? A primeira pergunta, tá? O que significa ser um? Segunda pergunta, como podemos alcançar essa unidade? E a terceira pergunta, 3 perguntas. E com quem devemos buscar esta união profunda? Forte aí, vou repetir. O que significa ser um? Segundo, como podemos alcançar esta unidade? Terceiro, e com quem devemos buscar essa união profunda? Amém, amados? As 3 perguntas aí, dá para você pensar um pouquinho? O que significa ser um? Como podemos alcançar a unidade? E com quem devemos buscar essa união profunda? Tá? São perguntas que a gente vai tentar responder hoje na nossa lição. Vamos para a Bíblia, amém? Efésios capítulo 3, versículo 6. Então, quer dizer, irmãos, qual que é a ênfase do nosso estudo hoje? A ênfase do nosso estudo está falando em unidade. Tá, irmãos? Qual que é o salmo que eu gosto muito de falar com os irmãos sobre a questão de unidade? Quem lembra aí? Alguém lembra? Salmo 133. Salmo 133, amém? Com bom, com agradável é que os irmãos vivem em unidade. Deus derrama o quê? A bênção. Deus derrama a vida. Tá, amados? Então é muito interessante isso pra gente. Tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 6. Vai dizer assim, ó. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ó. Para ser participante da promessa em Cristo, nós precisamos estar aonde? No mesmo corpo. Amém, amados? Não tem um corpo lá e um corpo do outro lado. O corpo é um só, é o mesmo corpo. Tá? Para sermos participantes da promessa, co-herdeiros aí, tá? Com Cristo aí, da promessa dele para nós, tá, querido? Então, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 9, olha o que diz, 9 e 10 agora. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esta multiforme sabedoria de Deus, para ser conhecida pelos principados e potestades, ela precisa ser o quê? Ela precisa estar o quê? Vivenciada através da comunhão do mistério. E comunhão o quê? É estar unido. Deu para entender? Comunhão é estar unido. Se eu não estou unido, não há comunhão do mistério que desde o século estava oculto em Deus, amém? Tá? Então, precisamos entender que, fala assim, a unidade é a chave.
para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós, tá? Então, o que significa ser um? É a primeira pergunta aí. E o texto que fala poderosamente ao meu coração está em Gênesis capítulo 11, versículo de número 6, amém? Gênesis 11, 6. Gênesis 11, 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentam fazer. O que o texto está falando? Nós estamos lá no princípio, Gênesis, criação, a direção de Deus foi para o povo poder conquistar as terras, mas o povo decide ficar para um lugar só e tal, desobedecendo a Deus ali naquele momento. Mas essa palavra que o Senhor falou aqui é algo muito forte para a gente poder entender o princípio do ser um. O quão potente é na vida de um cristão esse entendimento de ser um, tá? Porque o texto está falando, ó, eis que o povo é um. Quem falou foi o Senhor, tá? Eis que o povo é o quê? É um. Um povo sendo um, olha bem. Como é que um povo vai ser um? O povo não é uma multidão de gente? Agora ele está falando que é um. Então, como é que esse povo se torna um? O povo se torna um tendo que todos tendo uma mesma linguagem. Amém? A gente se torna um se a gente falar a mesma linguagem. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa falar a mesma linguagem. Eu quero que nós, na Nação 400, venhamos falar a mesma linguagem. Tá? Nós precisamos falar a mesma linguagem. Por isso que é importante, por exemplo, o missionário Eduardo está aí, amém? Né, com a gente. Bom se tivéssemos os outros aí, irmãos, com a gente, tá, queridos? Mas cada um tem lá os seus compromissos e tá bom, tá jóia. Mas nós estamos aqui, tá? Então, o que a gente precisa entender é isso. Para sermos um, precisamos falar a mesma linguagem. E olha o que o Senhor fala. E isso é o que começam a fazer na minha versão. Olha só, já começa a falar, eles estão na mesma linguagem e eles estão começando a fazer uma coisa. Ou seja, eles estão unidos no mesmo propósito. Tá pegando aí? Tá? Então, se nós estivermos unidos no mesmo propósito, olha o que o Senhor falou. E agora o que? Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Então, não haverá restrição aos projetos se nós estivermos no mesmo propósito, falando na mesma língua, ou seja, se pondo para fazer. Começar a fazer, se pondo para fazer. Então, precisa do quê? Iniciativa. A palavra aqui é iniciativa. Se nós tomarmos a iniciativa e estarmos falando na mesma língua, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter dificuldade para fazer? Diz o Senhor que se nós estivermos na mesma língua, no mesmo propósito, ou seja, nada vai impedir o que nós vamos fazer, nós vamos chegar lá. Amém? Fala assim, eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá como igreja. Amém, queridos? Tá? Isso é interessante para nós. Então, ser um é mais que simplesmente conviver, tá, irmãos? Anote isso aí, que eu acho que isso aí é interessante. Ser um é mais que simplesmente conviver. Tá? Eu vejo que, às vezes, nós, como igreja, estamos lidando muito com a relação convivência. E nem sempre convivência é igual ser um. Ser um é uma unidade profunda ou uma profunda união espiritual e prática nas nossas vidas. Quer ver? Vamos estudar o que o texto diz? Ser um, anota aí, você quer anotar, é ter a mesma mentalidade. Ser um é ter a mesma mentalidade. E o que é ter a mesma mentalidade, pastor William? É pensar da mesma forma, alinhados com a mente de Cristo. Amém, querido? Tá? Então, nós precisamos andar com a mesma mentalidade. Bom, se vocês creem que eu sou o pastor de vocês, se vocês creem que eu sou, né, o instrumento do Senhor para o estabelecimento da comunidade Nação 400, então nós precisamos estar falando na mesma linguagem.
Tá, queridos? Então, claro que tudo, conforme a gente vai para aquela aliança do batismo, né? Eu preciso estar de acordo com a palavra de Deus, tá, irmãos? Porque se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, também vai ter alguma coisa estranha, tá, amados? Sempre esse princípio, tá bom? Então, mesma mentalidade. Segundo ponto aqui que a gente vai lá, mesma linguagem, anota aí, mesma linguagem. A mesma linguagem. Vou dar um exemplo aqui do que é viver a mesma linguagem, tá? Vê se é isso. Olha, eu quero ir para uma direção e você quer ir para outra. É a mesma linguagem? Não é a mesma linguagem. Mesma linguagem é compartilhar a mesma fé, o mesmo vocabulário espiritual, tá, querido? Tá? Comunicando-se com clareza e propósito. Isso é a mesma linguagem. É preciso que você entenda. Eu acho que Abacuque é muito sério, né? Abacuque fala assim, para que escreva a visão, para quem passar correndo, entenda, leia a visão e leve a visão. Ou seja, para ter entendimento, tem que ter entendimento da visão para poder levar adiante. O discipulado, a gente precisa ter entendimento da visão para poder levar adiante. Então, precisamos falar a mesma linguagem, tá? Compartilhando a mesma fé, o mesmo vocabulário espiritual. Não adianta nada. Eu creio e você não crê. Eu creio. Então, creia você também, você vai ver a glória de Deus, tá? Bom, terceira coisa aí nessa relação, amados, tá? Da gente analisar sobre esse aspecto de ser um, tá? Interdependência, anota aí, interdependência. O que é interdependência, pastor William? Interdependência é pertencer um ao outro, é depender um dos outros, é reconhecer as diferentes funções e contribuições de cada um. Todos que participam do corpo são importantes. 1 Coríntios a gente vai estudar sobre isso. Todos são importantes. Então, eu dependo de cada um de vocês. E vocês dependem de cada um do outro. É interdependência. Isso é interdependência. O C1 é isso. Tá? O Eduardo tem lá um grupo de pessoas na igreja, tá formando lá, a qual um vai depender do outro. É interdependência. Ninguém é independente, não. A gente depende um do outro. Não adianta, dependemos um do outro. Tá? E o que é ser um? É ter uma união plena. Próximo ponto, uma união plena. Então não tem jeito de ter uma união plena sem estar ligado com o corpo. Não tem jeito de ter uma união plena sem funcionar em harmonia e sinergia. Está funcionando tudo junto. Não tem como ter uma união plena se você quer ir para essa direção e a gente está direcionando para cá. Não tem, tá? Não tem como ter uma união plena. Eu falo muito, né? De você é daquele tipo que só vive dando para trás. Não tem como ter união plena nisso, tá? Amém? Bom, a próxima característica de ser um é cuidado mútuo. Cuidado mútuo. Isso diz respeito, né, a gente assumir a responsabilidade pelo bem-estar de cada membro. Amém? Assumir essa responsabilidade do bem-estar, entendendo que o sofrimento de um afeta a todos, tá? Vamos falar, por exemplo, lá, o furúnculo. Vamos falar o furúnculo. O furúnculo afeta só o lugar onde ele está, irmãos? Não, né? Não afeta só o lugar que ele está. Ele afeta todo o corpo. Mas às vezes ele pode estar no braço, pode estar na perna, pode estar na virilha, mas afeta todo o corpo. Então, o cuidado mútuo é isso. Se um não está bom, a gente não está bom. Por isso a gente precisa ter esse zelo do cuidado dos irmãos.
Quando o irmão não vem no culto, não é só o pastor ligar, é a igreja ligar, é o cuidado mútuo. Quando o irmão está doente, não é só o pastor visitar, é a igreja visitar, é cuidado mútuo. Entende? É cuidado mútuo, tá? Tá dando para pegar aí? Estou sendo bem rápido. Próximo ponto aí, sobre o que é ser um, a palavra aqui é empatia. Amém? Empatia é se solidarizar com a dor do outro. Tá, querido? Amém? É ter empatia, é compreensão, tá? É saber o que o outro está passando e sentir, tá? Amém? Tá? O que o outro está sentindo, tá? Amém? E aí, se eu sei o que o outro está passando, tá? Ou o que o outro está pensando, eu começo a fazer o quê, tá? Eu começo a buscar o bem-estar desse outro, do próximo. Tá bom, querido? A gente é muito rápido em fazer crítica, não é verdade? A gente é muito rápido em fazer crítica, mas a gente não sabe qual é a dor que a pessoa está sentindo. Então, se a gente colocar no ângulo dessa pessoa e tentar ver pela situação dessa pessoa, a gente vai viver essa unidade. Tá? Amém? Ó, então vamos lá. Próximo ponto aí, falando sobre o que é ser um, fala sobre o quê? Sobre respeito à liderança. Tá? Sobre respeito à liderança. Mesmo em situações de liderança, tá? A união se mantém de que maneira? Respeitando as posições e as funções que Deus estabeleceu. Isso a gente precisa entender, respeitar. Tá, querido? A gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar o membro, respeitar o diácono respeitar o presbítero respeitar o pastor, amém? E assim sucessivamente, é uma cadeia de respeito, tá? Amém? Agora, melhor é o quê? Cada um respeitando um ao outro, independente de qual é a cadeia, amém? De hierarquia. Eu acho que o respeito tem que ser mútuo, tá bom, amados? O respeito tem que ser mútuo, tá? Então, esse respeito é muito interessante, tá bom, querido? Tá? Bom, segunda coisa aqui, a segunda pergunta é como ser um? Como ser um? Tá, querido? Também, próximo ponto aí, o ponto 2, é como ser um. São 3 perguntas que a gente colocou no ar aí para os irmãos, tá? Como ser um, tá? A unidade, amados, o que vocês acham aí? Elas acontecem por acaso? A unidade acontece por acaso? O que vocês pensam? Como é que acontece a unidade aí? Como é que acontece essa unidade? Compartilha aí comigo. É um elo, né, pastor? O elo vai se firmando todo dia. E nesse elo ele vai acrescentando a sua parte. Embora estando todo mundo ligado na mesma corrente. Então, olha bem, como é que acontece a unidade? Não é de uma hora para outra, tá, amados? A unidade ela sempre vai requerer esforço e dedicação. Porque é fácil ser um com alguém? Não é, gente. Não é. Não é. Não adianta falar, é o amor do Senhor e tal, mas nós não somos perfeitos, amados. E aí, como é que eu vou ser um com alguém que vive pisando no meu calo? Uhum. Né? Então, como é que vai ser um se a gente não fizer justamente isso? Tá casado, tá ligado. Agora, precisa fazer o quê? Anota aí, para ser um. Isso requer esforço e dedicação. Né? Porque até mesmo nessa relação, precisa ter esforço. Né? Porque enquanto nós estamos conhecendo, é love you. Mas vai comer 1 quilo de sal depois. Hã? Pastora Sandra fala assim, bom, eu casei com um príncipe, mas ele virou um ogro.
né? É 1 quilo de sal. Ela que gosta. Eu gosto de fazer o live love, também o live love, ela solta umas pérolas dessa, né? Eu casei com um cavalo, né? Mas depois o cavalo se converteu, mas continua sendo cavalo. Ela gosta muito de falar isso. Mas o que, como é? Então, irmãos, para ser um precisa ter esforço, tá, querido? Estamos concordando com isso? Tá? Para ser um é preciso ter dedicação. E qual é o processo? Primeiro, eu preciso esvaziar de mim mesmo. Para ser um, eu preciso do esvaziamento do si, de mim mesmo. Abdicar, tá? Do individualismo. Colocar o quê? A necessidade do grupo acima das próprias. Isso é ser um. Porque o grupo não é o corpo, então eu coloco a necessidade do grupo acima da minha. Isso é cristianismo. Tá? Outra coisa, tá? Busca pela compreensão. Ultimamente estamos com muita falta de paciência para compreender, tá, queridos? A busca de compreensão. E outra coisa, às vezes a gente compreende mais quem está de fora do que quem está dentro de casa. Tá, amado? Toma cuidado com isso. Tá bom? Tá? A gente, às vezes, aí eu é obrigado a ouvir desse tipo assim, eu prefiro o pastor da igreja do que o meu pai. Né? E eu sou o pastor da igreja, dá para entender? Quer dizer, lá na igreja eu sou uma coisa, dentro de casa eu sou outra. Por quê? Com todo mundo lá na igreja eu tenho compreensão, mas dentro da minha casa... Então, dá para você entender isso? Tá? Isso em todo o cotidiano da nossa vida, tá? Amém? Então, busca pela compreensão. É o quê? É esforçar-se para entender essa busca de compreensão, pela compreensão, que é esforçar-se para entender o ponto de vista do outro, buscando justamente o quê? A empatia e a aceitação. A gente julga muito rápido, sem olhar o ponto de vista dos outros. Ok? Tá? Como ser um. Aqui a gente está colocando aí como ser um. Na primeira coisa, a gente falou, o que a gente falou, irmãos? O que é ser um. Agora, como ser um? Tá? Comunicação aberta. Se eu não sei o que você pensa, se eu não sei o que você quer, como é que nós vamos ser um? Se eu não sei para que direção você quer ir, como é que nós vamos ser um? Não adianta. Não adianta. Se um puxa para um lado e outro puxa para o outro, como é que vai ser um? Se você tem um relacionamento conjugal, se um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, vai dar certo? Não vai. Não vai. E aí entra uma questão muito, muito séria nessa relação da comunicação aberta. Por quê? Porque nem sempre, às vezes, aquilo que eu quero ir, para onde eu quero ir, eu vou ter condição de ir. E, às vezes, o que o outro está pensando pode me levar no mesmo lugar, só para um caminho diferente. Só que eu tenho que ter o quê? Comunicação aberta. Entender o passo a passo, entender o caminho. Isso fala sobre o quê? Dialogar. É dialogar. É conversar abertamente. É expressar sentimentos. É expressar opiniões com franqueza e respeito. Tá? Não é ser aquele que chega, vomita tudo sem respeito nenhum. Não. É expressar com franqueza e respeito. É comunicação aberta. Tá? Por que, irmãos, que é preciso entender essa relação de ser um no discipulado? Porque não adianta, se o seu discipulador não puder ter uma comunicação aberta com você e falar o que você precisa ouvir para poder te dar a direção certa, como é que vai funcionar esse discipulado? Se eu for falar só o que você gosta, vai ser discipulado? Se eu for falar só o que te agrada, vai te levar para o caminho certo? Não vai, tá, irmão? Então, a gente precisa ter esse coração aí aberto. E aí, como é que se é um? Tá? O quarto ponto aí sobre como ser um. E isso, amados,
até dentro de casa a gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Só é um se a gente tiver tempo de qualidade dedicado. Tempo de qualidade dedicado. E tempo de qualidade é o quê? É cultivar a presença constante. Por que eu estou agitando aí, né? Aqui em Volta Redonda, o purê de batata, a noite do purê de batata. Por que eu estou agitando aqui o cine gospel? Por que a gente está agitando essas coisas? Para a gente poder estar mais unido. Amém? Para a gente poder ter mais tempo de qualidade. Por que eu recomecei as segundas-feiras do nosso discipulado? Para ter tempo de qualidade. Tá? Porque assim a gente se relaciona. Agora, tudo isso, irmãos, é para quem quer. Para quem quer ser um realmente. Tá, querido? Amém? Então, é cultivar essa presença constante, a comunhão, a intimidade e o relacionamento genuíno. Aquele relacionamento que você olha para a pessoa e sabe que tem problema. É aquele relacionamento que você já identifica no comportamento dela que alguma coisa está acontecendo. E a gente como pastor, principalmente, a gente já sabe que tem alguma coisa estranha só para algumas atitudes. Por quê? Se eu não conviver com a ovelha, se não tiver um relacionamento, como é que a gente vai poder estar realmente conduzindo? Amém? Tá? Então, esse tempo de qualidade precisa existir. Então, não só o pastor procurando as ovelhas, como as ovelhas estando procurando o pastor. É o discípulo procurando o discipulador e o discipulador procurando uma via de mão dupla. Tá, amados? Porque quem não quer relacionamento não busca estar junto. E aí não tem como discipular. Tá, amados? Não tem como discipular. Tá dando para entender? Terceiro ponto aí fala sobre ser um, amém? Tá? E a pergunta é, ser um com quem? Ok? Tá? Nós estamos falando de ser um, tá? Ser um com quem? Esse ser um, amados, a gente precisa entender que ele é em diferentes níveis, tá? É diferentes níveis esse de ser um. Primeira coisa, fala assim, eu preciso ser um. Isso, eu preciso ser um. Eu só estou vendo as boquinhas aqui, tá? Amém? Eu preciso ser um com Deus. Com Deus. E como é que faz para ser um com Deus, pastor William? Eu preciso cultivar um relacionamento íntimo e constante com Ele. E aí você pergunta mais uma vez, como é que eu consigo um relacionamento íntimo e constante com Deus? Através da letra A, oração. Letra B, leitura das Sagradas Escrituras. Letra C, obediência à vontade dele. Amém? Assim eu cultivo um relacionamento íntimo com Deus. Oro, leio a Bíblia e sou obediente à vontade dele. Quem que é o modelo perfeito dessa atitude? De oração, conhecia as Sagradas Escrituras e era obediente ao Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembre-se, discipulado, nosso modelo é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa de ser um. Amém? Fala assim, eu preciso ser um com o cônjuge. Eu quero ouvir você falar. Vai, abre o seu som que eu quero ouvir você falar. Eu preciso ser um com o cônjuge. Preciso ser um com cônjuge. Amém. A Fernanda profetiza, vai ser um com o cônjuge. Amém, querido? Vai chegar lá, em nome de Jesus. Tá? Amém? Ok? Então, eu preciso ser um. E, gente, olha só. Esse ser um com o cônjuge é construído com um relacionamento de amor, confiança e respeito mútuo. Tá? Porque se faltar respeito com o cônjuge, acaba o casamento. Se faltar respeito um com o outro, a coisa fica estranha.
Então, querido, se eu preciso ser um com o meu cônjuge, eu preciso estar em unidade. Anota isso aí, marca isso assim bem claro. Olha, a unidade abre os céus. Faz isso, põe lá na geladeira, lá para você não esquecer. A unidade abre os céus e traz bênçãos imensuráveis. Amém? Tamo junto? Mateus 11, 25. Alguém pode ler para mim? Fernanda, abre Mateus 18, 19. Richard, se puder, Malaquias 2,15. Eduardo, fica com Mateus 12, 25. Mateus 12, 25, Mateus 18, 19, Malaquias 2,15. Mateus 12, 25. Diz assim: Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? É só essa a ideia. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Divisão é diferente de unidade. Amém? Mateus 18, 19. Abre o som, quem vai ler. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Então, quer dizer, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Está falando que é unidade? Se falar para cônjuge aí, então tá jóia, né? Se dois, amém? Mas isso é unidade, é dois, tá, querido? Só se cônjuge aí. Ixi, Malaquias 2,15. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Está falando aí sobre unidade, tá, amados? Tá bom? Está falando aí sobre essa questão da relação do quê? Do estar no mesmo espírito e ser um. Tá? E dentro do casamento precisa disso, mas nós não estamos falando de casais agora não, nós estamos falando sobre unidade, só o tema para a gente poder entender que se ser um, precisa ser um com o cônjuge, tá, querido? Então, por favor. Terceira coisa que eu preciso ser um com a igreja, tá? Esse texto eu não vou ler, mas você leia, dever de casa, tá? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 31. Ok? Vai falar sobre os membros do corpo, tá, amados? Esse texto. Então, o que eu preciso, tá? Ser um com a igreja. Ou seja, eu preciso de quê? Reconhecer-nos como um corpo. Mão, antebraço, braço, tá? Cabeça, orelha, tá? Reconhecer como um corpo, tá? Agora, que corpo que eu preciso reconhecer? O corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Amém? Todos nós somos o corpo de Cristo. Tá? Eu preciso reconhecer isso. Agora, reconhecer o quê? Que cada membro tem função. Cada membro tem função. Fala para você aí, eu tenho função. Eu tenho função nesse corpo. Amém? E se você entende que você tem função, a sua função é contribuição vital para todo o corpo.
que acontece se os rins parar de funcionar? É vital função? Hã? Se os olhos pararem de enxergar, é uma função vital? Hã? E se o coração parar, então, né? Então, todo o corpo tem função. Então, olha só, vou falar para você. Você tem função nesse corpo e eu preciso de você funcionando. Eu preciso de você funcionando. Vou falar de novo. Eu preciso de você funcionando. Também? Porque às vezes, irmãos, tem gente que tem que pegar no tranco para funcionar. O motor de arranque não roda, aí tem que dar aquele empurrão. Bom seria que não precisasse dar empurrão, que você já encarasse, já eu tenho função nesse corpo e vamos trabalhar, vamos funcionar. Entende? Tá? Então, e aí, quando eu entendo o seguinte, a gente mexendo no motor da Zafira, é um monte de peça. Um monte de peça separada faz o carro funcionar? O motor funcionar? Não, é só um monte de peça separada. Mas na hora que eu juntei, que nós juntamos aí, eu e Criano, aquele monte de peça e fechamos numa unidade aquele monte de peça, teve poder para um movimento. Pegou aí a senha? Amém? Tá? Quando todos nós estivermos unidos, vai haver poder para o movimento. Tá? Por isso é importante ser um com a igreja. Tá? Se a igreja está realmente ligada, juntada, vai haver poder para um movimento, para a manifestação da glória de Deus. Tá bom? Quarta coisa aí, amém, querido? Para a gente ser um, ok? É ser um com os discípulos. Tá? É um relacionamento de discípulo e discipulador. Aí, hoje eu discipulo vocês, amanhã vocês vão discipular alguém. Amém? Amanhã vocês vão discipular alguém. Pelo menos 2. Tá? Pelo menos duas, Fernanda, pelo menos 2. Tá, querida? Amém? Então, agora, o que é isso? É investimento em seu crescimento espiritual. Tá? Se eu for um com os discípulos e com o discipulador, eu estou fazendo um investimento no meu crescimento espiritual. Por quê, queridos? Eu começo a me desenvolver como um seguidor de Cristo. E sendo seguidor de Cristo, isso passa a ser o quê? Fundamental para a formação da família de Deus. Porque é um relacionamento mútuo. Nós o quê? Começamos a conversar. É filhos, pai, é paternidade, é filiação. Então a gente começa a entender. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, 21, ele declara assim, ó, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então a igreja precisa estar em unidade. Nós precisamos estar em unidade, tá? Entre os irmãos, unidade entre as lideranças, irmãos e liderança, lideranças e irmãos, tá? Unidade com os pastores, unidade com o Espírito Santo, unidade com Jesus, unidade com o Pai. Nós precisamos viver essa unidade. Não adianta achar que vai ser igreja se você não tiver unidade com todo o corpo, que você está na contramão do cristianismo. Tá, queridos? Amém? Tá? E outra, se a gente aprender que o que é viver em unidade, nós vamos evitar maldições por conta da falta de unidade. Você sabia disso? Que existe maldição por conta da falta de unidade? Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está falando de unidade aí ou não? Está falando de unidade. Se não há unidade, o que vai acontecer com a terra? Ferida de maldição. Qual maldição? Amém, queridos? Tá? Então, amados, discipulado é paternidade. Discipulado é paternidade. Tá, queridos? Amém? Não é que a gente quer que vocês fiquem chamando a gente de pai, não. Não é isso, não. Mas discipulado é paternidade. E aí o pai tem que ligar aos filhos, os filhos ligar aos pais. O coração convertido um para com o outro.
O meu coração é convertido por vocês. Tá? Amém? Então, guarda isso aí, tem 1 minuto para a gente terminar. Então, modelo da igreja primitiva. Anota aí bem rapidinho que o tempo já foi. Primeiro, tá? Modelo. Semelhança a Cristo. Ou seja, vivendo de acordo com o exemplo de Jesus. Jesus é o padrão. Segundo, comunidade em casas. A igreja de Atos dos Apóstolos reunia-se em pequenos grupos, cultivando o relacionamento mais próximo. Não é o relacionamento de nuca, né? Amém? Quem já me ouviu falar isso? Amém? Tá? No relacionamento em pequenos grupos, a gente faz o círculo e olha no olho, diferente do relacionamento da igreja. Terceiro, cuidado mútuo. Isso diz respeito ao quê? Discipulado. Então, olha só, é o modelo da igreja primitiva que a gente quer viver. Eu tenho falado que a gente quer viver a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, amém? Tá? Então, a gente quer viver a semelhança de Cristo, Cristo é o padrão, Cristo é o modelo, tá? A gente quer viver a igreja nas casas, tá? Amém? Que os apóstolos se reuniam de casa em casa. Reuniam no templo também, mas em casa. O forte é casa em casa, tá, irmãos? Guarda isso. O forte é casa em casa. E para a gente poder entender, tá, amados? Vai vir um tempo que não vai dar para reunir mais em templos. Vai ser na casa, porque a perseguição vai vir. Então a gente precisa aprender a trabalhar bem forte essa questão da igreja reunida nas casas, tá? E cuidado mútuo, que é essa relação do discipulado. Tá bom? Ninguém foi criado para viver sozinho. Quando Deus criou o homem, tá? Ele logo depois não criou uma adjuntora, porque ele não fala assim, não é bom que um homem viva só. Isso é questão de relacionamento, tá, amados? Nós precisamos nos relacionar. E no corpo de Cristo, nós precisamos nos relacionar. E a melhor maneira de se relacionar é através do discipulado. Tá, querido? Também porque a gente compartilha a palavra. Porque existem relacionamentos que a gente vai ter um monte de assunto que não tem nada a ver. O que interessa para nós é um discipulado, é um relacionamento que vai trazer edificação do corpo de Cristo. Tá bom, amados? Tá? Bom, né, quando eu falo assim que não tem nada a ver, é forte, tá? Não, tem coisas que tudo bem, tá bem, querido? É só para a gente poder saber entender. Então, fechando aí, querido, alcançar a unidade do corpo de Cristo é um chamado essencial para a nossa jornada cristã. Amém, amados? Tá? Então, o nosso propósito é que essa série de discipulado nos inspire o quê? A buscar ativamente, amém? Tá? Amém? A nossa união como corpo de Cristo, em todos os níveis da nossa vida. E se a gente vive essa união, vai refletir o amor e a unidade de Cristo na nossa vida, e refletindo o amor e a unidade de Cristo na nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta serão impactadas pelo poder do Senhor. Então vai resultar em comunhão profunda na nossa vida com o Senhor, e as pessoas vão ser transformadas através do poder de Cristo na nossa vida. E é isso que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia. Eles eram unânimes, eles eram um só, e eles caíram na graça do povo, porque o povo viu a diferença na vida deles. Amém, amados? Tá? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero abrir o espaço para a gente poder encerrar, porque a gente programou para terminar 9 horas. Então, tá ok? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Próxima segunda-feira não vai ter, tá, querido? Não, vamos fazer de 15 em 15 dias online, tá, amados? Para também não sobrecarregar aí o tempo de vocês. Mas aí na segunda-feira, normalmente eu vou estar postando, ou no domingo ou na segunda, eu vou estar postando aí o vídeo aí na Escola de Valentes da Fé para vocês, tá bom? No YouTube, tá, querido? Mas aí vocês administram aí a relação do tempo, tá? Edificou? Edificou? Então vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tua palavra viva e poderosa para as nossas vidas. Continua, Senhor Deus, trabalhando em nossos corações, nos dando entendimento e discernimento, Senhor Deus, Pai, para que possamos aplicar o discipulado genuíno, Senhor Deus, segundo o propósito do teu coração, Senhor, no meio da tua igreja, Pai. Queremos viver a unidade do corpo, Senhor Deus, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem desejado, Senhor Deus, que venhamos a fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, para a glória do teu santo nome, Senhor, e prospera a semana
dando, Senhor, ó Deus, a eles, Pai querido, Pai amado, entendimento, discernimento e sabedoria, Senhor, ó Deus, sobre cada momento vivido, em nome de Jesus, e que tua glória resplandeça, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Oro, Senhor, os abençoando, no nome que é sobre todos os nomes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe. Amo vocês, amém? Tá? Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz para todo mundo aí, gente. Valeu, Eduardo. Valeu, Fernando. Tchau, Tchau, pastor. valeu. Tchau, Deus tchau. abençoe vocês aí, irmão. Amém.